Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A parte A nós lemos: Porque fostes comprados por bom preço. Como superar nossos limites? Reconhecendo o seu valor. Paulo percebe que os irmãos da cidade de Corinto possivelmente estavam vivendo um momento de baixa estima. Ele percebe isso. Então, para que eles pudessem entender que eles não eram qualquer pessoa, não eram qualquer coisa, e que havia um valor neles, Paulo então mostra para eles que eles não foram comprados de qualquer maneira, de qualquer forma ou por qualquer moeda corrente. Paulo disse: vocês foram comprados por bom preço. E ele está trazendo aqui para estas pessoas, para esses irmãos, que o preço derramado na cruz do sangue de Jesus foi exatamente o valor que comprou cada um deles. O sangue de Jesus foi a moeda, e não há moeda mais valorosa do que o poder do sangue de Jesus, e por isso o preço que nós fomos comprados através da morte de Cristo é um preço alto. Ele diz: por bom preço. Queridos, se nós não soubermos o valor que temos, jamais saberemos até onde podemos chegar. Eu penso que reconhecer o valor pessoal ajuda a não subestimar a própria capacidade de atuação diante dos obstáculos que a vida muitas vezes nos impõe. Paulo agora, ele não está olhando para Corinto, ele vai olhar agora para Timóteo, o jovem pastor Timóteo. E ele percebe que possivelmente Timóteo não estava muito feliz, muito alegre, alguma coisa deveria estar batendo o coração deste jovem pastor, que ainda que fosse um servo de Deus, um homem ungido pelo Senhor, mas era inexperiente. E diante desta inexperiência, possivelmente algumas pessoas duvidaram da capacidade de pastorado ou espiritual, quem sabe, de Timóteo. Então Paulo escreve para ele na primeira carta, no capítulo 4 e versículo 12 de Timóteo, quando diz: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se você observar bem, esta fala de Paulo para Timóteo não está limitada apenas a Timóteo, ela serve para nós. Paulo não apenas coloca para Timóteo o quanto ele era valoroso e o que ele deveria fazer, mas também mostra para nós alguns exemplos que nós precisamos seguir para que sejamos valorizados. E aqui ele coloca 5 exemplos que a gente precisa nos atentar para eles. Primeiro, ele diz: seja um exemplo na palavra. Queridos, dificilmente alguém irá valorizar um servo de Deus que não tem habilidade ou interesse pelas Escrituras. Por isso Paulo diz: ora, seja um exemplo na palavra, começa pela palavra. O segundo exemplo que a gente precisa para ser valorizado é no procedimento. E este procedimento está relacionado ao caráter pessoal ou ao bom testemunho. Uma pessoa que não tem um bom testemunho ou um péssimo caráter, dificilmente alguém vai valorizar. O terceiro exemplo para que sejamos valorizados, Paulo coloca no amor. Olha o que diz aqui 1 João 4, versículo 20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por isso Paulo coloca aqui: olha, você precisa ser o exemplo no amor. Quer ser valorizado? Ame as pessoas. O quarto exemplo, Paulo diz que é na fé, porque sem fé, queridos, segundo Hebreus 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você percebe que a gente precisa ser reconhecido também pela fé? Você quer ser valorizado? Tenha fé, peça fé ao Senhor, para que em nome de Jesus você seja valorizado. E quinto e último, Paulo deixa aqui um exemplo para que não apenas Timóteo, mas nós, se quisermos sermos valorizados, Paulo diz: na pureza. E esse na pureza é um coração limpo, é um coração sem malícia, é uma pessoa não avarenta. Queridos, que em nome de Jesus, você quer superar os seus limites?
Reconheça o valor que você tem. Vamos orar. Ó Deus, nos ajude a reconhecer o valor que temos, a não aceitarmos sermos qualquer coisa, porque, conforme Paulo bem disse, por bom preço vocês foram comprados. E que em nome de Jesus possamos entender, aceitar e crer nisto, para a honra e glória do Senhor. Amém.